Glória a Deus. Glórias ao Senhor Deus. A paz do Senhor, igreja. Aqui é o seu irmão em Cristo também, pastor Francisco. Estamos aqui mais uma vez, com a glória de Deus, com a glória do Senhor. Estou me ajeitando aqui. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Já estamos ao vivo pelas plataformas. Amém? Peço que você também esteja compartilhando. Leve, abençoe as pessoas também, com essa oração que se dará daqui a pouco, com essa ministração da palavra que vem daqui a pouco. É bom, é alimento para a minha e para a tua alma. E o nome do Senhor vem sendo glorificado em nosso meio. Amém, igreja? Peço também que esteja lá se inscrevendo no YouTube. Estou ao vivo também pela plataforma YouTube. Amém? Deixe lá o seu like, deixe sua inscrição, isso é importante. O canal cresce e nós alcançamos mais pessoas. Mais pessoas recebem das dádivas do Senhor. Amém? Quero agora eu, em nome de Jesus, estar potencializando a minha fé com você que me vê e me ouve. Amém? Vamos orar, vamos levar a Deus as nossas petições, vamos levar ao Senhor aquilo que nós estamos almejando da parte dele. Deus, ele tem prazer, igreja, em ajudar. Deus, ele quer se compadecer, ele quer nos auxiliar. Nós é que precisamos nos voltar para ele. E ele, por sua vez, irá usar de misericórdia. Ele irá usar de graça. Daí então o mal se esvai da minha e da sua vida. Em função de nós buscar ele. Em função de cada um de nós procurar se esvaziar do mundo. E se encher da presença gloriosa e majestosa do Espírito Santo. Deus, ele está com as mãos estendidas. Deus está querendo realizar, querendo fazer. Muitas das vezes ele não faz, igreja, em função do ser humano, tem um coração duro, em função do coração do ser humano, está voltado para as coisas que desagradam a Deus. Mas todavia, quando nós nos voltamos para ele, que nós temos um devocional a ele, que nós começamos a obedecer, começamos a ser fiel com Deus, daí então Deus começa a abrir as comportas do céu. Ele começa a cuidar, ele começa a zelar do seu povo. Deus, ele cuida. Deus, ele estende a mão. E eu creio que nessa oração a doença vai embora. Eu creio que nessa oração a restauração vai vir. Eu creio que nessa Deus vai operar. Deus está falando muito sobre restauração. E quando ele fala sobre restauração, é restauração essa em todos os lados, em todos os sentidos. Restauração. Quando nós falamos em restauração, é restaurar. Se tem alguém em nosso meio que está aí precisando de algo da parte do Senhor, algo que foi tirado, algo que foi removido da sua vida, você está precisando de uma restauração. Muitas das vezes a restauração, igreja, não é só na vida sentimental, conjugal e familiar. Muitas das vezes a pessoa ela está com seu vaso rachado. Sabia que a Bíblia diz que nós somos semelhantes a vasos na mão do olheiro? O vaso está rachado, o vaso está empenado, o vaso está torto. A unção muitas das vezes é derramada. Deus usa de misericórdia e graça, derrama poder do céu. Só que ele não consegue reter aquela sabedoria, aquele conhecimento, o poder do Senhor. Em função das frestas, em função das brechas, que porventura a pessoa pode ter abrido, no momento de fraqueza, no momento que não vigiou. Aí o vaso está rachado. Pois nessa oração, naia, caia, na manto de fácil, na caia, sube. Deus vai trabalhar no seu vaso. Deus vai te restaurar na presença de Deus. E você vai ver as maravilhas do Senhor se processar, acontecer na sua vida. Deus está falando hoje sobre restauração. E eu creio. Nós não estamos na presença do homem. Nós estamos na presença de Deus. Onde houvesse 2 ou 3 pessoas reunidas, ali ele estaria no meio. Deus, ele anda. Deus está no meio do seu povo, igreja. Deus não está no meio das coisas pecaminosas dessa terra, das transgressões, das blasfêmias. Deus está no meio do seu povo. Deus está no meio daqueles que lavaram suas vestes no sangue carmesim, no sangue puro do Senhor. Então vamos levantar esse clamor a Deus agora. Onde Deus, através das suas potentes mãos, irá trabalhar, Ele irá nos moldar. Deus me deu uma palavra tão forte hoje, igreja.
E isso que Deus já começou a dizer sobre restauração tem tudo a ver com a palavra. Está vendo como Deus fala? A palavra de Deus, a oração, são ferramentas extraordinárias que o Senhor Deus nos concede. A restauração, igreja, não é apenas na parte exterior, mas na parte interior também. Eita Deus! Vamos orar. Deus tem muito a fazer e Ele já está fazendo, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oramos, pois, a Deus. Eterno Deus, eterno Pai. Ó Deus grande, Deus tremendo, Deus santo. Ó Deus maravilhoso. Eita glória. Aleluia, Jesus. Pai, começa a visitar o teu povo, Senhor. Começa a visitar, soberano, essa pessoa que me vê aí do lado de lá. Muitas das vezes, ó Deus, está em um outro continente, em uma outra nação. Muitas das vezes está em um outro estado. Muitas das vezes está no seu local de trabalho. Muitas das vezes está aí com o seu celular, em um meio de transporte, metrô, trem, ônibus. Ou até mesmo, Pai, em casa, no seu lar, aí, na sua residência. Está agora separando esse tempo para buscar a tua presença. Está separando, Senhor, esses minutinhos para se encher das virtudes do Espírito Santo. Assim como o nosso corpo, a nossa matéria precisa do arroz, do feijão, da mistura, a nossa alma, o nosso interior, naia, caia, sena, manto de fácil, na caia, sube. Também precisa, Senhor, desse maná, da tua palavra. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca do Senhor Deus. Aleluia, está Deus. Ó Deus, começa, Pai, a trabalhar em cada um de nós. Começa a nos moldar, começa a nos aperfeiçoar através das suas potentes mãos, através das suas mãos grandiosas, Pai. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu creio, Pai, que o Senhor tem o poder de fazer. Eu creio que o Senhor tem o poder de realizar. E nós estamos aqui, somando a nossa fé, potencializando a nossa fé. O que dois ligares na terra, assim será ligado no céu. Tudo que a gente pede, crendo em oração, receberemos. Nos diz o texto bíblico. Nos ensina a tua santa palavra, para a glória de Deus, para a glória de Jesus. Ó Deus, começa, Pai, a restaurar essas vidas. Eita Deus, oh glória. Começa, Pai, a restaurar essas vidas, essas almas. Vai, Senhor Deus, tratando. Vai, Senhor, entrando no oculto, no profundo e no escondido. Vai aonde está essa fresta. Vai onde essa brecha está. Vai fechando, Pai. Vai moldando esse vaso. Entra, Senhor, como se fosse aquele prumo que os pedreiros utilizam na construção civil. Vai endireitando essa pessoa. Vai aprumando ela na tua presença. Naia, caia, sé. Na manto de fácil. Eita glória, Jesus. Ó Deus, vá ao encontro dessa vida. Vá ao encontro dessa alma, Senhor. Ó Deus, começa a derramar da tua graça. Começa a derramar da tua unção. Eu creio que em nome de Cristo Jesus, esse vaso que simboliza o ser humano, está agora sendo trabalhado. A restauração da parte do Senhor está vindo ao meu encontro. Está vindo ao teu encontro. Essa fresta, essa brecha, que muitas das vezes foi a prostituição, o adultério, a fornicação, que muitas das vezes foi as vestes mundanas, os maus pensamentos, que muitas das vezes foi essa concupiscência, essas transgressões, isso que muito disponibiliza de ruim, a grande operação do erro, essa vaidade que está terrível na terra, o pudor que em muitas pessoas já não se faz mais uso, abriu brecha, abriu uma fresta, Pai. Essa pessoa não consegue mais reter a unção. Essa pessoa não consegue se usufruir da graça, em função da raiva, em função do ódio, em função de coisas terrenas. Mas quando nós viemos, como nós estamos agora, nós estamos na presença do Senhor. Ele está cortando esse laço, Ele está desfazendo essa seta, Ele está afastando os pratos malignos da nossa presença, porque Ele está trabalhando em mim, Ele está
trabalhando em você. A restauração está acontecendo diante dos nossos olhos, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vai trabalhando, Pai. Vai moldando essa pessoa, Senhor. Vai, Senhor, derramando azeite do céu, unção, Pai. Poder do alto. Vai moldando, vai transformando. Se o vaso estiver empenado, o Senhor, meu Deus, Ele desempena o vaso. Se o vaso, muitas das vezes, está de uma forma inadequada, andando de forma desordenada, eita Deus, oh glória! O Senhor, meu Deus, Ele amassa o barro, Ele desfaz o vaso e começa a reconstruir. Naia, caia, sé, na manto de faz, na caia, sub, na vassorian, dalabácia. Ele começa a fazer um novo vaso, bonito, perfeito na presença de Deus. Deus tem esse poder, igreja, de regenerar o ser humano. Fazer o ser humano viver em novidade de vida para a glória de Deus. E essa restauração está se estendendo em diversas direções, em todos os lados, em todos os sentidos, em toda a esfera da vida dessa pessoa. Deus entra com restauração na sua vida sentimental, conjugal, familiar. Ele visita o teu lar agora, nesse momento, aleluia. Ele tira a raiva, o ódio, os sentimentos facciosos, de ira, de contenda. Ele remove essa desinteligência. E ele começa a despejar, naia, caia, sé, eita Deus, eu creio, Pai. O amor, a paz, a temperança. Ele começa a encher o teu lar de coisas boas. Ele tira essa coisa negra. Ele tira isso de ruim. Parece que tem treva dentro de casa. É como se a presença do mal estivesse. Pois a luz de Deus, a luz do Senhor, começa a se embrenhar, começa a iluminar essa residência. Esse apartamento agora é tomado pela luz de Deus, pelo poder do Senhor. E conforme Deus vai adentrando dentro da sua residência, o mal, as coisas negativas, as coisas ruins vão embora. O poder de Deus tira isso agora da tua vida. Tira isso de dentro do seio da sua família. Onde Deus chega, as trevas não suportam. O poder de Deus vai habitar dentro dessa lar. Vai habitar dentro dessa casa. Vai habitar dentro desse apartamento. As trevas estão proibidas de entrar dentro dessa casa, de entrar dentro desse ambiente. Pode ser até mesmo o seu local de trabalho, onde você colocar as plantas dos seus pés. Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar. Ele entra com... Hoje é restauração da parte do Senhor, através de você. Louvado seja Deus. Por ter Jesus, por ter essa unção, por ter o Espírito Santo de Deus, surgirão de você rios de água viva, que fluirão para a eternidade. Louvado seja Deus. Quando a pessoa é impactada, quando a pessoa é transformada pelo poder do Senhor, a pessoa anda em paz, a pessoa descansa o coração, porque sabe quem é que está no controle, quem é que está na frente. Aleluia. Eu creio, Jeová. Também oro, Deus, para o Senhor curar, Pai, seja qual for a enfermidade, doenças físicas, doenças crônicas, ou até mesmo doenças espirituais, coisas da alma, Pai. Joga por terra, Pai, esse vírus, essa bactéria. Joga por terra esse inchaço, essa inflamação. Ó Deus, vai jogando por terra a depressão, Pai. Problemas psicológicos, pessoas que estão perturbadas. O Senhor, meu Deus, faz a obra por completo na tua vida. Deus não faz pela metade, Deus faz por completo. Louvado seja Deus. Vai recebendo a presença gloriosa, vai recebendo o poder que vem do alto. Deus entra com poder, graça e unção nas nossas vidas.
para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Senhor, oro também pelas restituições. Abre porta de emprego, Pai, para quem quer trabalhar. Muitas das vezes a pessoa está, Senhor, sem até mesmo um alimento dentro da sua casa. Mas eu creio que é através dessa oração, através desse clamor. Você lembra o que diz a palavra de Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós estamos aqui invocando o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É um clamor a Deus. E nós temos parâmetros na palavra de Deus que nos diz que Ele sustenta a causa do oprimido, a causa do necessitado. Nós é que precisamos mudar, nós que precisamos nos permitir ser de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Algo muito importante também é Deus nos ajudar nas questões judiciais, nas questões que muitas das vezes estão lá trancadas, estão lá paradas, estão lá abandonadas na justiça dos homens. Quantos precisam, depende, estão se esforçando por um alvará, por uma aposentadoria, por uma ação trabalhista. Quantos estão dependendo da justiça dos homens, que é falha, que é corrupta. Mas quando nós invocamos o nome do Senhor, que nós clamamos a Ele, Ele entra na guerra, Ele entra nessa peleja. E eu creio que em nome de Jesus, esse alvará vai sair sim. Essa aposentadoria já saiu em nome de Jesus. Aquela ação trabalhista, Deus vai te abençoar. A restauração também existe na vida financeira. Deus vai te ajudar nessa guerra aí. Com esse dinheiro você vai pagar as dívidas. Com esse dinheiro você vai pôr comida dentro de casa. Louvado seja Deus. E nunca se esqueça de honrar a Deus. Foi Ele que te ajudou com as primícias. É importante ajudar a obra do Senhor, para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, eu também quero fazer uso do Teu nome, Pai, para repreender obras de macumbaria, obras de feitiçaria, pessoas que usam de inveja, olho gordo, escândalos, calúnias, difamações, que querem prejudicar, Senhor, a índole, o caráter, a fama da pessoa. Mas o Teu nome, Pai, quebra e desfaz todo este mal. Todo mal, se houver, em nome de Jesus, saia para nunca mais voltar. Em nome de Cristo Jesus, assim eu agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. E glórias a Jesus Cristo. Igreja, Deus entrou com restauração na tua vida. Há poder na oração de um justo. E nós podemos potencializar como nós fizemos agora. Somar ela com mais pessoas. O inimigo perdeu. A luz de Deus adentrou dentro da tua casa. A luz, a presença de Deus se faz aí. Você pode ver que aí onde você se encontra, está até mais claro. Aquele peso, aquelas coisas ruins, Deus removeu, Deus tirou da sua vida. A oração tem um poder de mudar o rumo, de mudar a história, até mesmo de uma nação. E quem dirá de uma pessoa? Pois Deus te restaura hoje. Deus te molda, Deus te transforma pelo poder que há na palavra de Deus. Pelo poder que há no Santo Evangelho, a qual Deus Pai Todo-Poderoso nos deu através da pessoa do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Conforme eu falo aqui, é como se fosse uma espada quebrando, jogando por terra, desfazendo todo e qualquer mal que podia existir, que podia estar aí te assolando. Ei, Jesus Cristo, Ele nos convida, igreja. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Cristo Jesus, nós temos vitória, nós temos milagre, nós temos providência da parte do Senhor. Eu creio que nessa oração, o agir de Deus foi grande, igreja. Foi tremendo da parte do Senhor. Restauração. Forte, né? E agora, quero entrar na palavra. Quero entrar num texto bíblico poderoso da parte de Deus. E Deus continuará nos falando. Se você quiser me acompanhar, pegue aí o seu exemplar. Estarei pegando aqui o meu exemplar da Bíblia.
Já estou aqui de posse da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos no Evangelho, escreveu São João, capítulo 7, verso 38 da palavra. Estarei lendo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Forte, né? Vou repetir. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Terceira e última vez. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu ventre. Palavras do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode fechar sua Bíblia? Pode tomar o seu assento? Você que estiver em pé comigo. Glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Deus falava muito comigo hoje, igreja, sobre esse tema. E quando eu comecei a transmissão, Deus já começou a falar em restauração. E tem tudo a ver com a palavra. Porque se eu e você acreditarmos no Senhor, louvado seja Deus, rios de água viva jorrarão do nosso ventre. Você vê que Cristo, quando começou a trazer esse texto, quando ele começou a falar aquilo ali, ele estava sendo perseguido. Se você vê o texto em cima, os fariseus mandaram prender ele. Só que eles não conseguiram. E Jesus, quando mencionou que sairia rios de água viva de dentro da pessoa, ele já estava mencionando o Espírito Santo de Deus, o qual ele enviaria quando ele subisse, quando ele retornasse, o regresso, quando ele voltaria para o céu, quando ele se assentaria à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ali ele já estava fazendo o início da promessa. Ali ele já estava sinalizando: vou enviar o Espírito Santo. Rios de água viva jorrarão do seu ventre. E conduz à vida eterna. Jesus tinha o Espírito Santo. Se lembra quando ele foi batizado por João Batista lá no Rio Jordão? O Espírito Santo veio como uma forma simbólica, como se fosse uma pomba, e o repousou sobre ele. E Deus bradou no céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Em outras palavras, eu estou em Cristo Jesus, meu filho. Então, quando ele começou a testificar que rios de água viva fluiriam do seu interior, ele estava mencionando a pessoa do Espírito Santo, a qual, quando ele retornasse para o Pai, ele mesmo enviaria do Pai o Espírito Santo, o qual se faz na terra, o qual se faz em nosso meio. Se eu tiver o Espírito Santo de Deus, rios de água viva fluirão, irão fluir. E esse rio de água viva nos lava, nos limpa, nos purifica. Esses rios de água viva nos conduz às mansões celestiais, o Espírito Santo. E Jesus mencionou o Espírito Santo mais de uma vez, já sinalizando, já demonstrando acerca da vida do Espírito Santo. Se lembra? Quando ele estava se locomovendo de uma cidade para outra, ele fazia muito isso, fazia a obra de Deus 24 horas, pregando a palavra, operando sinais, maravilhas, grandes prodígios. Quando ele foi para um poço, ali se fazia uma mulher samaritana. Tinha um poço e ela estava ali, com um balde, indo pegar água. Se lembra o que diz a palavra? Jesus, sendo judeu, com todos os trajes judeus, e ela samaritana. Havia picuinha, eles não se falavam. Questões religiosas. Jesus viu que ela estava pegando água. E os discípulos foram fazer alguns afazeres. Jesus direcionou a palavra para ela e disse: mulher, me dá de beber. Aí a mulher disse: tu és judeu
e fala comigo, que sou mulher samaritana, por causa da picuinha. Eles intrigados. Aí Jesus disse: mulher, se fosse você que me pedisse água, eu te daria de uma água que nunca mais tu teria sede. E essa água é água viva, que jorra para a vida eterna. Eita Deus! A mulher ficou espantada. Eu não terei mais sede. Me dê então dessa água. Ela pensou que era a água a qual nós bebemos, H2O. Mas Jesus já estava sinalizando. Jesus já estava apontando. Virá o Espírito Santo. Virá de dentro de Deus, das profundezas de Deus, o Espírito Santo. Ela não compreendeu que era já Jesus sinalizando. Já era Jesus demonstrando o Espírito Santo, que jorra para a vida eterna. É água viva, é vida. Se lembra que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até o grande Deus Pai Todo-Poderoso se não for através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Cristo, por diversas vezes, começou a sinalizar acerca do Espírito Santo, que ele viria, assim como ele, restaurar. Cristo restaurou diversas pessoas, entrando com restauração. Quantas vidas o Senhor Jesus curou? Quantas pessoas foram ressuscitadas? Quero aqui falar sobre um grande evento. A Bíblia nos testifica que Jesus se locomovia muito. Jesus se mexia muito, igreja. Cristo não ficava parado. Ele se locomovia muito de uma cidade para outra. Aí diz a palavra que ele estava se aproximando de uma cidade por nome de Naim. Estava ali ele, com os discípulos, e muitas pessoas, multidões o acompanhavam em função dos milagres. Jesus multiplicava pães e peixes, alimentava multidões. Jesus expulsava todo e qualquer tipo de demônio, seja qual for a casta. Então, acontecia muito milagre, era muita bênção. E ele estava aí se direcionando à cidade de Naim, e a multidão com ele. Pois bem, só que da cidade de Naim, dos portões da muralha, saía um outro cortejo. Ali se fazia uma viúva indo sepultar o seu único filho, um jovem que havia falecido, estava sendo carregado ali, num caixão. E em volta dela pessoas que se compadeceram, pessoas que se moveram, amparando essa viúva pobre. Havia então um cortejo, uma outra multidão, indo com essa viúva para sepultá-lo fora da cidade. Não podia sepultar dentro da cidade, tinha que ser fora da cidade. Pois bem, Jesus se direcionando para Naim, e esse outro cortejo com esse funeral vindo. Diz as Escrituras que Jesus, quando avistou aquilo, foi em direção ao outro cortejo. Quando se aproximou, viu que era um funeral. Se aproximou, diz a palavra que ele chegou perto, observou o que estava acontecendo e disse, olhou para a viúva e falou, mulher, não chores. E a mulher aos plantos. Diz as Escrituras que Jesus se moveu de íntima compaixão. Olhou para o defunto que se fazia na esquife, que se fazia morto. Olhou para aquele jovem e as multidões ao volta dele. Ele disse para aquele jovem, ei jovem, homem, volte à vida, ponha-se de pé. Diz as Escrituras, igreja, que o jovem, que já fazia até alguns dias que estava morto, se pôs em pé e começou a falar, começou a dialogar, vivo, ressurreto, em meio a toda aquela situação. As multidões começaram a gritar, as duas grandes multidões começaram a louvar a Deus, as duas grandes multidões
começaram a glorificar a Deus, dizendo: Deus nos visitou, Deus está aqui, Deus está em nosso meio. O rapaz, o jovem, voltou à vida. E as multidões começaram a adorar. As multidões começaram a se enlouquecer em função do milagre, que era notório. Em função do milagre, de uma proporção e de uma grandeza inimaginável. Jesus entrou com restauração na vida daquela viúva pobre. O que ela tinha era apenas aquele filho. Não existia mais outros. E não existia mais nem marido. Por isso que a multidão acompanhava ela, se compadecendo das dores. E Jesus, quando a viu, não agiu de outra forma. Diz as Escrituras que Jesus se moveu de íntima compaixão. A Jesus foi e entrou com restauração na vida daquela viúva pobre. As multidões o ovacionaram, dizendo: Deus está em nosso meio, Deus nos visitou. E o choro da mulher, que era de tristeza, que era de angústia, que era de amargura, se converteu em alegria. Igreja de Deus, está vendo que Deus entra com restauração? Deus traz aquilo que era impossível. Deus traz aquilo que era insolúvel. Os sonhos, os projetos daquela mulher tinham acabado. Já não tinha mais nem marido. E o único filho que tinha estava morto, indo sepultá-lo. Veja como que Deus, igreja, restaura causas impossíveis, causas insolúveis. Aí nós podemos ver que quando Cristo vinha com aquele grande cortejo, com aquele grande volume de pessoas, ali vinha a vida. Ali vinha a restituição, a restauração. Ali vinha essa fonte que jorra para a vida eterna. Aí diz a palavra, igreja, que do outro lado vinha a morte, vinha pessoas chorando, vinha pessoas contritas de coração, pessoas aquebrantadas de coração, chorando lágrimas, entristecidas. A morte, sem fé, sem esperança, a desilusão. Quando o meu Jesus, que é vida, quando o nosso Jesus, que tem essa água viva, quando o nosso Jesus faz jorrar do nosso interior essa vida que jorra para a vida eterna, aonde ele chega, a morte vai embora. Aonde ele chega, a fé chega junto. Aonde ele chega, a vida chega junto. Aonde ele chega, a restauração chega junto. Pois quando a vida, naia, caia, cena, manto de face, se encontrou com a morte se tornou vida. E aquele jovem voltou. A viúva voltou a ter sonhos. A viúva voltou a ter mais projetos. Aquele jovem agora vai trabalhar. Aquele jovem vai constituir família. Aquele jovem tem um novo horizonte, uma nova perspectiva. E o Senhor Jesus direcionou a voz para aquela viúva. E brotou, jorrou dele vida. Jorrou, brotou dele palavras que quebrou com aquele jugo, que desfez aquele fardo. E o jovem voltou à vida. O choro, que era planto, que era tristeza, ódio, amargura, se tornou foi em alegria, se tornou em felicidade. Aonde Jesus chega, igreja, aonde Jesus está, o milagre acontece, a bênção vem, a restauração aparece. Por isso que ele ensina, igreja, que rios de água viva
fruirão de dentro do nosso interior. O Espírito Santo. E ele disse muito mais sobre isso. Ele disse: eu vou para o Pai, vos preparar lugar. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder. Ele tinha que ir para o Pai, porque senão o Espírito Santo não vinha. E ele disse ainda: quando ele vier, ele vai fazer vocês lembrarem de tudo que eu ensinei, de tudo que eu disse. E ele foi, igreja. Diz a palavra que ele veio a perder sua vida, Jesus Cristo. E ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Andou 40 dias ressuscitado, dando testemunho que estava vivo. Mostrava até os furos nas mãos. Esteve com os discípulos e com diversas outras pessoas. Após isso foi elevado aos céus. E hoje se faz assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o nosso advogado. Ele está lá nos ajudando. Está lá nos favorecendo. E ele disse para que o povo ficasse em Jerusalém, aguardando, esperando. Aí diz a palavra que ficou em torno de 120 pessoas dentro de uma casa, orando, clamando, buscando a face de Deus. Era, igreja, uma oração contínua. Como que se processa? Como que é uma oração contínua? Estava ali orando, alguém saía para comprar alguma coisa, alguém saía para fazer algum a fazer, mas ficava alguém orando. Aí quando aquela pessoa foi fazer alguma coisa que tinha que fazer, quando aquela pessoa voltava, aí alguém que precisava sair, quando vinha falar com ele, disse: como é que tá as coisas? Estão orando, estão buscando, o fogo está caindo. Vou precisar sair e você está voltando. Sim, então continua orando aí, eu vou resolver umas coisas e já volto. Era assim, igreja, não parava. Constantemente oração. As pessoas só intercalavam, mas era toda hora buscando. Enquanto um ia fazer alguma coisa, já tinha mais gente lá. Ia trocando, ia revezando. Oração contínua. Não parava. Era de noite. Buscando, oração, direto. Aí diz que numa data festiva, a data de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo, essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna, foi despejada em torno de 120 pessoas que estavam clamando, que estavam buscando a face de Deus. Você lembra que foi dito agora há pouco? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles estavam invocando o nome de Deus lá. Aí Deus derramou o Espírito Santo. O derramar está lá em Atos. Diz as Escrituras que foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, e foi repousando sobre cada um deles. E cada um começou a falar em outras línguas das nações vizinhas, pois era uma data festiva e vinha diversos judeus da Mesopotâmia, da Grécia, da Roma e diversos outros países. Vinha em função da festa, a data de Pentecostes. E cada um começou a ouvir eles em sua própria língua. E eles sendo pessoas muito simples, pessoas sem estudo, pessoas humildes, simples. Ali tinha pescador, ali tinha pessoas, sabe, domésticas, pessoas do dia a dia. E eles falavam em outras línguas, em outros dialetos, se tornaram poliglotas, o Espírito Santo capacitando eles. E começaram a fazer a obra. Foi um derramar esplêndido. Deus derramou o seu Espírito. É essa fonte a qual Jesus Cristo nos menciona nesse texto sagrado, a qual nós lemos agora há pouco. Eu repeti 3 vezes. A primeira vez em nome do Pai, a segunda vez em nome do Filho e a terceira vez em nome do Espírito Santo, para a gente gravar na mente. Aí aconteceu esse derramar, essa água viva que jorra para a vida eterna. E esse Espírito Santo está em nosso meio. Ele está aqui na terra há mais de 2017 anos. Aí aqui, igreja, eu tenho algo muito importante para dizer. Jesus enviou o Espírito Santo para não nos deixar órfãos, para não nos deixar desamparados. Pelo contrário, nós estamos bem amparados.
O Espírito Santo é como se fosse o próprio Deus, porque vem de dentro de Deus. É Ele que nos dá os dons. É Ele que nos capacita. É Ele que nos usa. Se lembra o que diz a palavra de Deus? Onde estiver o Espírito, ali há liberdade. Nós temos que dar vazão para o Espírito Santo. Nós não podemos nos vender para ninguém. Nós temos que falar aquilo que Deus manda. Aquilo que Deus coloca em nossos corações. Não falar o que o povo quer ouvir, mas sim aquilo que Deus quer falar para o povo. É o Espírito Santo. Se lembra que não é por força, não é por violência, não é por muito falar, mas é pelo Espírito Santo. É Ele quem convence o pecador da justiça, do pecado e do juízo. É Ele. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo foi até falado, Jesus falou muito sobre isso. Se lembra que existe, se a pessoa pecar contra o Pai, tem perdão. Se a pessoa pecar contra Cristo Jesus, tem perdão. Mas se todavia eu e você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão, nem nessa vida e nem na vindoura. O que seria pecar contra o Espírito Santo? Atribuir obras malignas, obras demoníacas ao Espírito Santo. E vice-versa. De repente alguém está sendo usado por Deus. O Espírito Santo está jorrando essa água, esse rio, que conduz a pessoa à vida eterna. Aí alguém vem e fala, aquilo ali é demônio. Aquilo ali é legião. A pessoa está blasfemando. Porque é algo que é de Deus e a pessoa está dizendo que é do diabo. É por isso que é complicado, igreja. Quando se trata do Espírito Santo, a pessoa tem que guardar os pés, pôr a barba de molho, tomar cuidado na terra para não se prejudicar. Porque a Bíblia diz que não tem perdão. Você vê que como o Espírito Santo é santo, como o Espírito Santo nos lava por dentro e por fora, como que o Espírito Santo faz jorrar de mim e de você rios de água viva, que conduz a pessoa à vida eterna. E nós temos que agradar o Espírito Santo. Quando Cristo vier, quando Ele retornar agora no regresso, Ele vai levar o Espírito Santo. A porta da graça vai se fechar. E aqui eu quero abrir um parênteses. Para mim subir, para você subir, ou até mesmo se eu e você entrar em óbito em função de algum acontecido, que a única forma não é só no arrebatamento. Um dia nós iremos, isso é fato. Eu só vou subir, eu só vou para a glória se eu tiver o Espírito Santo. Porque ele volta para Deus. Então eu preciso do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ter essa fonte de água que jorra para a vida eterna. E Jesus foi enfático em ensinar isso. Jesus ensinou de uma forma perfeita, de uma forma maravilhosa. No começo ele sinalizava. Até quando chegou mais para frente, ele começou a falar de forma aberta. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, quando ele ia se manifestar sobre o profeta, sobre o sacerdote, ele vinha fazer a obra e em seguida voltava. Hoje não. Ele está em nosso meio. Se lembra que Deus diz em sua palavra que no fim dos tempos ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne? Ele diz que nós iríamos profetizar. Ele diz que os jovens e os idosos teriam visões, teriam sonhos dados pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele entra com restauração aonde ele chega. Ele restaura o vaso, a varoa. Ele vai fechando as brechas. Ele vai fechando todas as frestas. Veja, a unção está sendo derramada. Deus está bradando na terra. Se você estiver com seu vaso bem lapidado, bem feito, fechadinho na presença de Deus, você só vai recebendo da graça. Você vai só se enchendo do poder. Mas se a pessoa estiver envolvido com coisas mundanas, se a pessoa estiver oscilando, como se fosse um pé na igreja, um pé fora, aí a pessoa, quando recebe essa unção, quando recebe esse derramar, quando recebe essa água, ela acaba se esvaziando.
Porque está furado, está rachado, tem brecha. É por isso que no início da mensagem eu mencionei isso. Porque isso acontece, igreja. E nós temos que reter essa unção. Nós precisamos segurar esse Espírito Santo dentro de cada um de nós. E nós seguramos através do arrependimento, através da santificação, através da obediência, da fidelidade para com Deus. Se lembra que diz o texto bíblico? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Se não for através da santificação. A santificação atrai o Espírito Santo. O Espírito Santo não é igual o inimigo das nossas almas. Você já percebeu quando um ladrão quer roubar uma residência? Ele mete o pé na porta, entra pela janela. O Espírito Santo não, ele é educado. Ele bate na porta. Ele quer entrar. Aí você é que escolhe. Para ter ele, eu vou precisar negar a mim mesmo. Para ter ele, eu vou ter que mudar. Eu tenho que me permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Eu vou ter que abandonar essas vestes mundanas. Eu vou ter que cair fora desse short, ficar sem camisa, usar camiseta regata. Eu vou ter que parar de frequentar academia, estádio de futebol, praia, que esse lugar não é de Deus. Nós podemos lá evangelizar, falar de Deus, mas não ficar lá, ser um frequentador assíduo. Nós sabemos o que acontece nesses lugares. Nós podemos ir em qualquer lugar, igreja. Vigiar, faz a obra e segue sua vida. Trabalhar, ter família, carro, tudo. Só que nós temos que agradar a Deus. Senão o Espírito Santo não é na minha vida. Senão o Espírito Santo não é na sua vida. Aí, por isso que a palavra diz que nós temos que negar a si mesmos. Se lembra o que o apóstolo Paulo ensinou? Eu não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo. É Jesus que vive em mim. E todavia, se eu e você tiver Jesus, nós vamos ter o Espírito Santo. Ele nos enviou o Espírito Santo. Ele nos enviou para nos ajudar. Ele não nos desamparou. Ele não nos deixou sozinhos. Pelo contrário, ele enviou a melhor companhia. Ele enviou aquele pelo qual nos ajuda. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Até mesmo com gemidos inexprimíveis. Você já percebeu que tem vezes que você não tem força para orar? Muitas vezes está com o coração pesado, em função das lutas. Aí você dobra o joelho para orar. Aí as palavras não vêm. Muitas das vezes aquela lágrima corre. O Espírito Santo está ali intercedendo por você. Ele está ali intercedendo. Está vendo a situação. Aí o Espírito Santo entra com gemidos inexprimíveis, intercedendo pela tua vida. Você vê que como cristão, o evangélico, o pentecostal, ele não está só. O maior, o grande, o poderoso está conosco. O inimigo é que cega as pessoas, dizendo que Deus não está nem aí para você, dizendo que Deus não quer você, que Deus esqueceu de você. São os comichões para tirar a fé, tirar a palavra, para você não se restaurar, para você ficar andando a esmo pelo planeta, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Isso é coisa do inimigo, igreja. Nós estamos bem amparados. O maior, o grande, o tremendo, o santo está na peleja. A Bíblia diz que até os fios de cabelo da nossa cabeça, Deus sabe a quantidade de cada um de nós. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore. Imagine quantos trilhões de árvores não tem no planeta. A Bíblia diz que não cai uma só, sem o consentimento de Deus. A Bíblia diz que Deus chama cada estrela do céu pelo seu nome. Imagine quantos 4 trilhões de estrelas não tem nesse universo. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo nome. Você acha que Deus não sabe de mim? Você acha que Deus não sabe de você? Sabe.
Isso é tão verdade, que ele prova o amor dele por mim, ele prova o amor dele por você. Sabia disso? Através de Jesus. Se lembra o que se faz escrito no início do Evangelho, escreveu São João? Deus Pai Todo-Poderoso amou as pessoas que estão no mundo de uma tal forma que deu seu Filho único, o primogênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amor incondicional. Ele me amou, ele te amou, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Antes de nós vir a existir, ele já sabia de cada um de nós. Essa mensagem, nesse ponto, é para aquelas pessoas que têm crises existenciais. A pessoa acha que é o verme do carrapato ainda. Não é nem o carrapato. É o verme do carrapato. Nós temos, igreja, muito valor para Deus. A pessoa começa a entrar em descrédito com Deus. É quando a pessoa começa a pecar. É quando a pessoa começa a transgredir a lei de Deus. Quando a pessoa começa a insultar a sã doutrina, os ensinamentos santos do Senhor. A pessoa começa a desapontar Deus. É quando não crê e não tem fé em Jesus. Deus fica decepcionado. Porque Deus fez um grande desenvolvimento. Deus fez algo que é esplêndido para todos nós sermos salvos. Mas aí a pessoa não quer. A pessoa não quer. A pessoa quer as coisas mundanas. O caminho que é largo, que é espaçoso. A pessoa quer perverter. A pessoa quer adulterar, fornicar, prostituir. Aí Deus fica desapontado. Isso entristece a Deus. Se ele se esforçou tanto para nós sermos salvos, você vê que ele até disponibilizou o Espírito Santo. Mas a pessoa não quer se libertar. A pessoa só quer pecar. Igreja, a mulher, ela não deve usar calça. Usa o vestido, a saia, para baixo do joelho. Igreja, a mulher, ela tem que ser jardim fechado para Deus. Esse negócio de ficar mostrando partes do seu corpo para outro homem, que não seja o seu esposo, o seu marido, isso desagrada a Deus. Deus fez um casal, homem e mulher. A mulher, ela não deve ficar mostrando partes do corpo para outro homem. Igreja, não são todas, mas nós bem sabemos que isso acontece. E algo interessante é o cabelo. A mulher, ela não deve cortar e nem pintar. Deixe crescer. Deus vai te dar estratégia para ele ficar bonito na presença de Deus. Isso agrada a Deus. Algo interessante também é acerca da vaidade, tanto no homem como na mulher. Isso adentrou dentro das igrejas, dentro dos templos. E Deus não se faz. Deus não está na vaidade. Foi coisa do inimigo das nossas almas. Para criar bloqueios, barreiras, para te atrapalhar na comunhão com Deus. Esse negócio de brinco, batom, piercing, tatuagens. Deus não está nisso. Saia fora disso. Peça para Deus te libertar. Igreja, antigamente o inimigo das nossas almas, ele se esforçava para tirar a pessoa de dentro da igreja e levar para o mundão. Para as drogas, para as bebidas, para a prostituição, para as coisas mundanas. Hoje as pessoas estão se afastando de Deus dentro das igrejas. Sabia disso? Em função das vestes, as pessoas não têm mais reverência. Em função dos maus pensamentos, a pessoa só pensa coisa ruim, só coisa que desagrada a Deus. E muitas das vezes quem está na frente do trabalho não traz uma palavra de conserto, não traz uma palavra para restaurar a vida da pessoa, para pôr prumo na pessoa. Igreja, nós temos que ter essa observância, os olhos inclinados para a verdade. Nós precisamos praticar, exercer a sã doutrina. Nós precisamos da lei de Deus em nossos corações, para que essa água viva possa jorrar da minha pessoa e da sua pessoa e conduzir as vidas para a vida eterna, pois ela jorra para a vida eterna.
Igreja, eu prego com muito amor e com muito carinho. Eu não passo a mão no pecado de ninguém. Comigo aqui é sem massagem, mas é com muito amor e com muito carinho. Eu mostro a direção. Eu dou a direção que é Jesus. Quão bom é, igreja, a gente ouvir a verdade. Quão bom é a gente não ser enganado, ludibriado, através dessas seitas, através dessas heresias, através desses dogmas. Você vê que a palavra de Deus, ela exige obediência, a santificação. Ela exige que eu e você desvie da presença do mal. Nós podemos dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para qualquer pessoa, falar com qualquer pessoa. Só não podemos nos ajuntar na jogatina, nas bebedices, nas drogas. Nós só não podemos nos envolver com aquilo que desagrada a Deus. Entende? Só isso. Nós somos pessoas normais. Normais em Deus, né? Nós não somos daqui, nós somos de lá. Nós estamos aqui apenas por um período de tempo. Nós cremos no Deus. Diferente dos incrédulos. E nós nos esforçamos em trazer as pessoas para a presença de Deus. Nós nos esforçamos para que as pessoas sejam salvas. Deus se esforçou muito. Deu até o seu filho. Morte de cruz. Depois Deus se esforçou novamente, mandando o Espírito Santo. Você vê que Deus fez grandes atos. Deus fez grandes sinais e maravilhas. Por isso que nós temos tido, como Jesus já ensinou, nós estamos num ano aceitável. Nós estamos no tempo da oportunidade. Qualquer pessoa, igreja, seja qual for o credo religioso, seja qual for a condição financeira, seja qual for a cor da pele, pode ser salvo, pode ser liberto, pode ser convertido. Basta querer. É só abandonar os caminhos de treva. É vir para Jesus na sinceridade. A pessoa vai ser salva, vai ser liberto. Abandona as coisas que desagradam a Deus, abandona a perdição e Jesus vai receber. Por isso que Jesus disse. Se lembra quando Jesus foi ler o texto sagrado dentro de uma sinagoga? Deram a oportunidade a ele. Ele foi lá e pegou o livro, foi lá e pegou os pergaminhos do profeta Isaías. Aí ele começou a ler o texto sagrado. Deus me ungiu. Deus me ungiu para dar vista aos cegos. O Senhor Deus me ungiu para curar os enfermos. O Senhor Deus me ungiu para apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele leu o texto, é um texto bem grande. Texto esse a qual o profeta Isaías escreveu. E naquele dia e naquela hora se cumpriu a profecia diante dos olhos de muitos judeus e de muitas pessoas que faziam ali dentro daquela sinagoga, que era uma espécie de igreja. E Jesus implantou esse tempo aceitável. Você vê que Deus está disponibilizando as libertações. Deus está disponibilizando a conversão. Deus está disponibilizando a salvação e vida eterna. Em outras palavras, Ele está disponibilizando o Espírito Santo para que dentro de mim, para que dentro de você comece a jorrar esse rio de água viva que brota, que vai até a vida eterna. Esse é o mistério da palavra. Forte, né, igreja? Foi a palavra que não me deu hoje, nessa manhã. Vai jorrar de mim, vai jorrar de você esse Espírito Santo. É um rio, igreja, de água viva. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, o mal vai embora. Aonde você colocar as plantas dos teus pés, as trevas se dissipam. Porque de dentro de você vai jorrar um rio de água viva, que brota, que surge e vai até a vida eterna. Aí muitos podem dizer, meu Deus, e eu aqui com essa crise existencial, seu verme do carrapato, tá vendo como que o inimigo quer colocar as pessoas dentro de uma caixa, dizendo, você não tem saída, acabou para você, game over. Aí Deus,
com a sua potente mão, te tira de dentro dessa caixa e te mostra que você tem um potencial. Ele te mostra que está contigo na peleja. Ele te mostra que está entrando com restauração hoje na sua vida sentimental, conjugal e familiar. E seja qual for a área ou a esfera da sua vida. Entende o mistério, igreja? Deus é forte, Deus é tremendo. Deus joga essa muralha por terra. Deus cancela esses impedimentos. Esse gigante que se levantou contra você, que pode ter qualquer nome, seja qual for o nome que ele tem. Essa fonte de água que tem dentro de cada um de nós, que jorra, que brota para a vida eterna, faz esse gigante beijar a lona. Faz esse gigante que veio por um caminho ter 7 caminhos para sair da tua vida. Deus nos dá autoridade. Deus nos concede unção, poder e graça. E o inimigo vai embora. Pelo poder que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Igreja, Deus está me dando muito mais. Mas eu estarei entrando novamente a partir das 19 horas. Eu quero agora fazer uma oração por você. Vamos pedir para Deus restaurar por completo todas as áreas e setores. Pedir para Ele derramar essa água viva que faz, que jorra, esse rio que conduz à vida eterna, que conduz ao seio de Abraão, que conduz às mansões celestiais, as quais já estão prontas, até mesmo vazias, esperando, aguardando a minha pessoa, aguardando a sua pessoa. Eita, Jeová! Oramos, pois, ao Senhor. Eterno Deus, eterno Pai. Ó Deus, vá ao encontro, Pai, desses ouvintes da Tua palavra. Ó Deus, restaura, Pai, a vida dessa pessoa. Vai jogando por terra os impedimentos do inimigo das nossas almas. Joga por terra, Pai, tudo que pode ter sido canalizado, tudo que pode ter sido direcionado contra a minha vida e contra a vida dessa pessoa. Há poder no Teu nome, Jesus, para cancelar, para desfazer todo o mal. Ó Deus, vai derramando saúde agora. Joga por terra todo e qualquer tipo de doença, seja qual for a enfermidade. O nome de Jesus tira e remove essa patologia da tua vida. Há poder em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus começa a visitar os hospitais. Muitas vezes tem pessoas que estão me vendo, pessoas que estão me ouvindo, que estão entubadas, lá na UTI, lá na CTI. Ó Deus, passa a espada do anjo, Senhor, e dê saúde a esse ouvinte da Tua palavra. Ó Deus, restaura, Pai. Restaura a vida sentimental, conjugal, familiar. Restaura, Pai, toda a vida desta pessoa, o seu interior. Joga por terra essas raízes de amargura, esse ódio, muitas das vezes depressão, seja lá qual for o nome. Conforme o Espírito Santo de Deus entra na tua vida, esse mal vai se esvaindo. Isso de ruim cai fora. Eu creio que o seu vaso, a sua pessoa está restaurada. Todas as frestas, todas as brechas foram fechadas. Deus fechou tudo. Deus trancou tudo. Deus está fazendo com que você consiga reter a unção. Você consiga reter essa água viva, que é o Espírito Santo em você. Louvado seja Deus. E você vai viver em novidade de vida. A regeneração se fará em sua vida. Ó Deus, opera, Senhor, em nós. Opera com sinais e maravilhas. Alegra, Pai, os nossos corações na Tua presença. Aonde essa oração chegar, aonde essa ministração da palavra chegar, acontecerá sinais e maravilhas. Pessoas, Pai, serão restauradas por completo. O mal perdeu, o mal foi embora. Para a glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ó Deus, vai abrindo portas de emprego. Vai, Senhor, fazendo uma forma pela qual essa pessoa vai trazer o sustento, sim,
para dentro da sua casa, para dentro da sua residência. Ó Deus, vai operando lá nas causas da justiça. Libera esse alvará, ajuda essa pessoa, Pai. Libera, ajuda essa pessoa com a aposentadoria. Ajuda essa pessoa, Deus, nessas questões aí trabalhistas. Ó Deus, eu também tenho que fazer uso do teu nome, Pai. Porque eu creio que o Espírito Santo está em nós. Eu creio, Pai, que todo o mal será removido das nossas vidas. O olho gordo, a inveja, pessoas, Pai, que maquinam, tramam o mal contra nós. É em função de nós sermos de Deus. É em função de nós acreditarmos no sobrenatural do Senhor. É em função de nós termos esse devocional ao Senhor. E nós bem sabemos que o Senhor honra os pequenininhos. Todo aquele que te honra, o Senhor honra a pessoa depois. E nós estamos aqui separando esse período de tempo. E nós estamos aqui te adorando, te exaltando, fazendo uso da tua palavra. Estamos bem embasados. Temos certeza do que estamos falando. Estamos extraindo da tua palavra. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus Cristo. Ó Deus, em teu nome agora, as obras de feitiçaria, as obras de macumbaria, voodoo, seja lá o que for, Pai, até mesmo orações ao contrário, está repreendido, cai por terra, há poder em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, se houver alguma coisa direcionada contra nós, em nome de Jesus, saia, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus Cristo, assim eu agradeço a Deus Pai, a Deus Filho e ao Divino Espírito Santo de Deus. Amém. E glórias a Jesus. Glória a Deus. Igreja, confesso que essa mensagem é muito inspiradora. Uma mensagem muito tremenda. Onde Deus nos mostra onde precisamos melhorar. Onde Deus nos mostra os benefícios, o auxílio que vai vir da parte dele. Quando Deus mostra assim, quando Deus entra, é como se fosse um bisturi, igreja. Ele vai lá na ferida. Ele vai lá onde está o erro e tira. É Deus que faz. Aí Deus vai e tira daquilo da pessoa, que ia prejudicar a própria pessoa. É uma cirurgia espiritual. É algo que nós, muitas das vezes, não sentimos. Tem vezes que nem percebemos. Mas ele foi lá. Apontou, disse o que era. Para que eu e você possa receber a bênção. A água viva. Para que eu e você possa jorrar essa água viva para a eternidade. O Espírito Santo, igreja, ele não habita em templo sujo. Ele não habita numa pessoa que tem uma vida desregrada. Por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que pregar com autoridade. Tem que apontar mesmo os erros. Lembrando que nós amamos o pecador. Tudo isso aqui que está sendo feito é em prol da sua vida prosperar. Em todos os lados, em todos os sentidos. Com Deus, nós somos mais do que vencedores. Igreja, a vitória vem através da nossa obediência, da fidelidade, vem através da minha pessoa e da sua pessoa se esvaziar do mundo e se encher do Espírito de Deus, se encher de Deus. O homem, quando eu digo homem, igreja, eu estou mencionando a mulher, o idoso, o jovem. Quando o homem se enche de Deus, ele transcende, ele rompe, as muralhas vêm ao chão, os obstáculos são removidos, porque Deus entra na guerra, Deus entra na peleja, e nós precisamos dele. Ele, sem mim e sem você, ele continuará sendo Deus. Agora, eu e você sem ele, nós iremos nos prejudicar muito. Nós não podemos, em hipótese alguma, virar as costas para Deus. Nós temos que estar todos os dias aos pés dele. Nós precisamos estar todos os dias buscando a presença gloriosa e majestosa dele. Daí então ele vai começar a trabalhar. Ele vai começar a nos ajudar.
E você vê que Deus, ele tem as suas exigências. Deus exige, igreja. Para ser de Deus, para ser do Senhor, para ser cristão, é necessário se permitir ser moldado, ser transformado pela mão do Senhor. Abandonar esses caminhos ruins. São muitos os caminhos ruins. E nós bem sabemos que existe só um caminho, é só um, que leva até a presença do Pai. E é Jesus. Então vamos perseverar, vamos continuar. Igreja, essa mensagem ficará disponível na plataforma. Essa mensagem tem endereço e tem pessoas certas para assistir, para orar, para buscar a face de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus me assistem, me veem, que estão na presença de Deus. Como também tem pessoas que estão se reconciliando. Como também tem pessoas que estão aí muitas das vezes vindo de alguma seita, de alguma religião, de algum lugar aí que não é muito bom. Aí conhece essa verdade. Aí conhece um evangelho puro, claro, simples, transparente, na essência. Aí essa água viva, esse rio de água viva, que jorra para a eternidade, vai habitar nessa pessoa. Você lembra que a Bíblia diz? Aquele que estiver em pé, cuidado para que não caia. Aquele que estiver limpo, limpe-se mais. Como também aquele que está sujo, suje-se mais. É uma decisão que cada um de nós tomamos. Servir a Deus ou não servir a Deus. E quando a pessoa bate o pé e quer servir a Deus, tomou a melhor decisão. Vai ter luta? Vai ter adversidade? Vai. Eu não posso ser hipócrita. Vai ter. Porque Jesus nos ensinou também sobre isso. Você lembra que Jesus falou? No mundo tereis aflições. Aí em seguida ele já dá uma injeção de ânimo. Ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci. E se ele venceu, nós também vamos vencer. A Bíblia nos dá uma conotação que nós já somos mais do que vencedores. O inimigo é que quer tirar a vitória. O inimigo das nossas almas é que deixa a pessoa triste, angustiado, cabisbaixo. Isso é coisa do inimigo. A palavra de Deus, ela nos ergue. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Sabia disso, igreja? Isso é coisa do mal. Deixar a pessoa triste, angustiado, carente. Quando nós temos essa água viva, nós vencemos, nós rompemos com tudo isso. Por isso que nós temos que estar na posição. Por isso que nós temos que estar sempre na presença. É bom, igreja, participe das lives. Se for possível, participe de outras, não somente essa. Participe, vá para a igreja. Fazendo isso, você estará se enchendo dessa água viva. Fazendo isso, você estará se enchendo de Deus. Eu e você com Deus, nós vamos vencer muito. Nós vamos vencer bastante. Porque é Ele que dá a vitória. É Ele que dá a vitória. Se lembra que Jesus falou? Sem mim, nada podeis fazer. E a Bíblia ainda diz, em tudo, dei graças a Deus. Você vê que tudo é por Deus. Igreja, eu peço que você compartilhe essas orações. Compartilhe essas ministrações da palavra. Envie para grandes homens e mulheres de Deus que você conhece. Envie para aquela pessoa que você vê que está precisando. A palavra de Deus, independente se a pessoa está ou não no erro, mas edifica. Se a pessoa estiver no erro, serve para tirar. E se a pessoa já está de pé, na presença, certinho com Deus, fortalece a pessoa. Dá mais uma injeção na pessoa. A palavra de Deus só vem acrescentar na minha e na tua vida. Peço também que você se inscreva lá no meu canal no YouTube. Estou ao vivo pela plataforma também. Amém? Estarei entrando novamente hoje, a partir das 19 horas. Deus nos dará uma palavra tão bela e tão grandiosa como essa. Deus falou bastante. Comigo aqui então nem se fala. Deus falou tremendamente. Não faça esboço, igreja. Eu prego com base em revelação. Leio o texto bíblico e começo a desenrolar o rolo, o que Deus me dá. Deus fala muito, Deus fala bastante. Amém? Eu desejo a todos um bom dia.
amém? Na presença de Deus. Quero agradecer a presença de todos que compareceram. A presença de cada um enriquece muito a live, faz a live crescer e alcançar mais pessoas através dos compartilhamentos, para a glória de Deus. É o evangelismo. Quando você compartilha, você está evangelizando. Muitas das vezes, igreja, eu já vi muito isso. E pode ter pessoas em nosso meio que também são experientes na fé. Sabia que muitas das vezes a palavra para determinada pessoa se converter, uma determinada palavra para a pessoa largar o caminho de treva, está com uma determinada pessoa. Aí quando essa palavra chega na determinada pessoa que tem que chegar, por isso que eu falei, essa palavra tem endereço certo, tem a pessoa certa. Quando chega na pessoa, aí Deus faz a obra. A palavra, o que faltava para a pessoa se converter, estava com determinada pessoa. Eu já vi muito isso acontecer. Por isso que é importante o compartilhamento, né? Para a alma ser salva. Para a pessoa viver em Deus. Ter essa fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Eita Deus! É forte, igreja. Igreja, eu desejo a todos um bom dia, novamente. Amém? E fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém?